Olá, como vão todos? Mais uma vez estamos aqui na Escola Ministerial trazendo reflexões sobre o livro Paixão pelas Almas. É um livro de Oswald Smith e, como temos dito, estamos encerrando esses estudos, mas sempre estaremos aqui à disposição, em Igreja Batista Reação, para que você possa tirar qualquer dúvida a respeito desses estudos. Nós pretendemos continuar com outros estudos, mas nesse momento nós estaremos encerrando essa série. Neste último estudo, nós estaremos apenas fazendo uma reflexão daquilo que nós temos dito, nós temos falado, esperando que tenha alcançado, essa é uma esperança, tenha alcançado o nosso objetivo. Eu espero que você esteja acompanhando e, mais uma vez, vamos lá. O poder de Deus e o reavivamento. Nessas aulas, nós temos visto reflexões sobre isso. Na realidade, não há nada que nós possamos fazer sem o poder de Deus. O evangelismo que nós temos dito é através do poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus que atua em nós. Nós queremos ganhar almas, precisamos orar por essas almas. Precisamos falar também do Evangelho por essas almas, porque ele é o poder de Deus. A escritura que nós já lemos outras vezes, é citada nesse último quadro, diz que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Ora, primeiro judeu e depois do grego. O que significa isso? É para todos. É para o judeu, aquele que recebeu as promessas de Abraão, não vamos entrar nisso, mas também para o grego que também espiritualmente recebeu as promessas de Abraão. Quem é esse grego? Somos nós, os não-judeus. Na época, Paulo estava falando de uma sociedade, é, vamos dizer, que tinha uma supremacia no mundo. Mas hoje nós temos brasileiros, europeus, chineses, japoneses, americanos, ou seja, o poder de Deus para todos aqueles que crerem. Quem primeiro precisa crer nesse evangelho? Sou eu. Segundo, quem precisa crer nesse evangelho? Você. Se você e eu não crermos nesse evangelho, nada vai ser feito. Se você e eu não tivermos coragem para mostrar esse evangelho, de novo, não estou falando em mostrar religiosidade, não estou falando em mostrar igreja nominais, eu estou falando em mostrar o evangelho, é mostrar Jesus Cristo. Esta reflexão que nós temos feito durante todo esse período. O que é importante é mostrar o Evangelho. E que Evangelho é esse? O Evangelho de Cristo. E esse Evangelho de Cristo é o quê? É o poder de Deus para mudar vidas. Para mudar a minha vida e mudar a sua vida. Isso nós precisamos entender. Isso nós precisamos agarrar e praticar. Quero reler esse texto com vocês. É, Primeiro, fazer a seguinte pergunta: eu preciso de um reavivamento? Será que eu preciso? Relendo esse texto.
Multidões fervilham por toda parte em nossas cidades superpopulosas. Massas humanas que perecem por falta de visão espiritual. Povos sem Cristo. Pessoas por quem Jesus morreu. Gente que talvez jamais ouça a mensagem de salvação de Deus, a menos que nós, crentes, recebamos a visão espiritual das necessidades das massas. Multidões fervilham. E multidões são essas? Multidões que estão à nossa volta. Essa multidão está andando conosco nos ônibus. Essa multidão está conosco nas ruas. Essa multidão tem morrido de doenças atualmente, a Covid-19. As cidades estão superpopulosas, é verdade. Massas humanas que, conforme o autor fala, têm morrido por falta de visão espiritual. Estamos numa sociedade tão polarizada de política, de desinformação, até do nome de Jesus todo mundo usa, mas falta visão espiritual. Pessoas sem Cristo estão morrendo. Pessoas, inclusive, dentro das igrejas, sem Cristo. Porque tem se falado tantas outras coisas e também, às vezes, de Cristo, quando, na realidade, deveríamos falar apenas de Jesus Cristo e desse Evangelho. Pessoas por quem Jesus morreu. Olha, Jesus não morreu só por mim. Jesus morreu pelo negro, pelo branco, pelo índio, pelo viciado, pelo alcoólatra, morreu pelo homossexual, pela prostituta, morreu por todos. Mas talvez muitos destes que eu falei jamais ouçam a respeito da mensagem da salvação. Por quê? Porque eu e você precisamos falar. Eu estou falando eu e você porque, assim, se você está assistindo essa aula, porque o mínimo você crê que precisa, alcançar pessoas. Eu creio nisso. Temos dificuldades, é verdade. Mas nós temos conosco o poder de Deus. O poder de Deus está conosco. Então, assim, nós podemos enfrentar, seja qual for a dificuldade. Podemos enfrentar junto com Deus, junto com Jesus Cristo, seja qual for a dificuldade. Nós precisamos também de uma visão espiritual de que essas pessoas estão morrendo. Elas precisam da visão espiritual da salvação e nós precisamos de uma visão espiritual de que temos que alcançar essas pessoas. Temos que, como podemos falar, alcançar as necessidades dessas massas. Será que a necessidade dessas massas é uma necessidade política, religiosa, ou será que é uma necessidade de salvação? E quando eu digo salvação, você pode entender que é muito mais do que um discurso religioso ou espiritual. São ações práticas, ações que precisamos realizar em nossas vidas, ações que precisamos nos convencer, muitas das vezes, que são necessárias. Nós precisamos de um reavivamento? Sim. E que reavivamento é esse? Reavivamento de amor. Reavivamento de amor ao próximo. Esse é o reavivamento que precisamos. E quem pode nos dar esse reavivamento? É o Espírito de Deus em nossas vidas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ainda está valendo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está valendo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, é algo que devemos pensar.
Porque se nós estamos ensinando outra coisa, além daquilo que Jesus Cristo ensinou, nós estamos fora da missão. Ora, ele fala assim: ensine a obedecer a tudo que lhes ordenei. Imagine se eu falar para eu começar a ensinar para uma pessoa para que ela me obedeça. Não, não é isso que Jesus Cristo está falando. Nós devemos ensinar as pessoas a obedecer a Jesus e aquilo que ele ensinou. O discipulado bíblico é uma fonte de ensino. Você ensinando alguém a ser um discípulo igual a você. E você é um discípulo de Jesus Cristo. E ele fala: olha, ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. E você vai ensinar para o seu discípulo: Jesus Cristo estará com você todos os dias até o fim dos tempos. Isso que é o discipulado. É isso que é o evangelismo. É você ensinar alguém, a esse alguém, a obedecer a quem você também obedece, que é Jesus Cristo. Não a homens, não a líderes, mas a Jesus Cristo. É isso que nós devemos pensar. Mas afinal, qual a minha visão sobre o mesmo ou sobre a minha realidade? Às vezes nós fugimos da nossa realidade, irmãos. Há pessoas morrendo, há pessoas sofrendo e nós estamos fugindo da nossa realidade. Devemos olhar para as pessoas que estão sofrendo, sim, para as pessoas que estão passando fome, para as pessoas que estão doentes, pois era isso que Jesus Cristo fazia. Ele andava pelas cidades, pelas multidões, curando, falando do reino de Deus, alimentando espiritualmente, muitas das vezes chegou a alimentar também com o pão físico. Ora, curando doentes, orando por eles, indo atrás de pessoas que normalmente não eram bem vistas pela sociedade daquela época. Isso é o Evangelho de Cristo. Mas qual é a visão que eu tenho de mim mesmo? Qual é a minha visão sobre eu mesmo, sobre a minha realidade? Será que eu estou vendo, enxergando de fato o que está à minha volta? O livro Paixão pelas Almas fala sobre isso. Você enxergar a si mesmo e a sua realidade. É por isso a pergunta: eu preciso de reavivamento? Porque assim, se eu não preciso de reavivamento, ninguém mais precisa. Porque o reavivamento vem através de mim. Vem através das minhas decisões, de enxergar como eu estou, de quem eu sou. Romanos, capítulo 2, versículo de 1 ao 3, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Nos ofereçamos como sacrifício vivo. Ninguém precisa morrer para ser oferecido como sacrifício. A morte foi em Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu e se como sacrifício. Nós não precisamos. Deve ser santo, ou seja, não deve ser misturado, deve ser separado, não deve ser misturado com religiosidade, política, ou seja lá o que for. Deve ser separado, espiritual, agradável a Deus, não a nós mesmos. Eu não posso mostrar um evangelho que agrada a mim mesmo, ou que agrada a alguns, ou que agrada a um grupo. O evangelho deve ser agradável, a minha vida deve ser agradável
A quem? A Deus. Quer prestar um culto racional? Quer prestar um culto? Culto sempre deve ser a Deus. O culto que nós devamos prestar segundo a palavra de Deus, é este: agradável, santo, vivo. No, ah, as, no quanto nós estamos cantando canções, olha, não vai adiantar nada se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus. Se nós estivermos orando, não adianta nada se nós não estivermos com a palavra de Deus. E olha, como me colocar de acordo com a palavra de Deus? Não me moldando ao padrão deste mundo, deste ano, desse século, desta era. 2020 foi um ano, mesmo que ainda não tenha terminado, mas um ano de paralisação. Todos nós paramos. Por mais que você não tenha aceitado esse momento, paramos. E olha, ele diz o seguinte: transformem-se pela renovação da sua mente. É, como me transformar? Como ele fala ainda, como eu serei capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Irmãos, já falamos sobre isso. Há muitas vozes no mundo. Há muitas pessoas falando tantas coisas, falam de Jesus, mostram Jesus, falam uma série de coisas. Mas deixa eu falar para você. Feche a porta do seu quarto. Entre no secreto com o seu pai que ouve em secreto. Procure um relacionamento com Deus em primeiro lugar. Esse é o padrão de Deus. O padrão do mundo hoje temos visto é um padrão parece que treinamento mental, coaching, mentores, líderes que vão conduzir a você a algum lugar. Deixa eu falar para você uma coisa. Você tem Jesus Cristo. Você até pode aprender com uma série de pessoas. Eu aprendo muito com muitas pessoas. Mas eu tenho Jesus Cristo. A graça foi lhe dada. Você foi alcançado pela graça. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Irmãos, o equilíbrio é algo que nos falta no mundo de hoje. Não é diferente com minha vida, então com certeza não é diferente com a sua, salvo algumas exceções. O equilíbrio nós precisamos ter o tempo todo. Muitas vezes nós queremos responder, muitas vezes nós queremos atacar, muitas vezes também abaixamos a cabeça. Não, precisamos ter um equilíbrio. E como alcançarmos esse equilíbrio? Através do Espírito de Deus que habita em nós. Deixarmos esse Espírito tomar conta da nossa vida. Isso é um processo, mas não porque o Espírito não possa fazer as coisas, mas porque você e eu muitas das vezes não nos rendemos. Então, lembrando a Escritura que diz: basta cada dia o seu mal. Eu sei que você e eu não somos perfeitos, Deus não quer perfeição, mas Deus quer que eu e você nos rendamos, que seja de forma diária, mas que nos rendamos a Ele, que busquemos a Ele todos os dias e deixemos que o Espírito Santo tome conta da nossa vida, nos conduza. Por isso que eu digo que é um processo não por parte do Espírito Santo, mas por nossa parte, porque nós ainda somos resistentes. À medida da fé que Deus lhe concedeu, à medida da fé que você se aproxima de Deus, como tem sido a sua visão sobre você mesmo e sobre a sua realidade? Por último, meus irmãos, bom, escute o Mestre.
ele, quando foi perguntado qual seria o maior mandamento da lei, ele ensinou: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, amar a Deus e ao seu próximo é o mandamento de todo aquele que quer seguir a Jesus. Se você ama a Deus e não ama o próximo, está fora. Se você ama o próximo e não ama a Deus, está fora. Ou seja, amar a Deus e amar ao próximo faz parte da sua vida, ou deve fazer parte da sua vida. E quem é o próximo? É aquela pessoa que está ao seu lado, independente de que ele seja. Mas eu não consigo falar de Jesus para ele. Comece a orar. Comece a lutar por ele espiritualmente, para que ele possa ser alcançado pela mensagem do Evangelho. Não há mais o que dizer sobre isso, irmãos. É claro, há muito que se aprender sobre questões espirituais em relação ao cristianismo, sobre o Evangelho, mas você quer um resumo daquilo que temos estudado? É amar a Deus acima de tudo e a seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Amar a Deus de coração é entrega. Amar a Deus com toda a sua alma é com, muitas das vezes, as suas emoções e os seus pensamentos, e com todo o seu entendimento é procurar a obediência a esse Deus. E amar ao próximo como a si mesmo é aquilo que você não quer para você, você não vai querer para o outro. É simples assim. A paz de Cristo a todos. Deus abençoe. Olha lá, aquele sujeito que vai com a Bíblia debaixo dos braços não vai escapar do julgamento. Pregue, ensine a verdade, assuma a sua dignidade. Jesus Cristo som dos nossos corações, só Ele sabe todas as nossas intenções para nos julgar segundo a verdade. Nele não há mentira e nem falsidade. A Bíblia não é. Onde pensa chegar, vivendo desse jeito? Hipocrisia transparente, eu até sinto medo de ver você futuramente pagando um preço caro. Com Deus não se brinca, escute o que eu te falo. Você só quer querer, pedir, receber. Quanto vale a sua fé, o que você quer ter? A cada amanhecer, temos que agradecer. Simplesmente por viver, você quer mais o quê? Sinceramente eu reconheço que eu não mereço nada. Deus tem me dado muito, por mais que eu faça ainda não basta. Conheci, reconheci, então eu decidi. Preciso dessa força, preciso tê-lo em mim. Do que eu ouvia falar caiu em contradição. Tudo ficou muito claro com a verdade na mão. Hora de decisão, seguir ou ignorar. Eu tive medo, mas tive amigos pra me ajudar. 24 anos, completamente errado. Deus não pensa como eu penso, se eu não ligo. Um abraço, descobri o inimigo que queria me matar. Meu próprio coração pra me enganar. O desafio foi lançado, o combate travado, durando até hoje, mas eu tô ligado.